Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, nós vamos então ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção para este culto, a inspiração e agradecendo também por todas as bênçãos já recebidas. Gracioso Deus de bondade e de graça, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos mais uma vez em tua santa presença, Senhor. E, antes de tudo, pedimos perdão por todas as nossas fraquezas, nossas falhas, e agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de podermos estar realizando este culto. Pedimos que o Senhor nos dê a inspiração para o mesmo, e também pedimos que o Senhor abençoe os corações daqueles que vão ouvir a tua palavra, que vão acompanhar o culto, que vão participar. Ajude a cada um, Senhor Deus, dando vitória, aceita as nossas orações, aceita os nossos cânticos, nós pedimos humildemente, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, e também fale conosco, Pai, através da tua santa palavra.
Pedimos estas bênçãos humildemente e te agradecemos, agora e sempre, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, a escritura que vamos ler está em São João, capítulo 10, e começaremos no versículo 24. São João 10 e versículo 24. E o primeiro hino que vamos cantar é o hino número 29. É o primeiro hino que vamos cantar. E que o Senhor Deus possa aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, não é? Então, adoremos ao Senhor nesse instante, na beleza de sua santidade. Vida deu, graça e força, hoje estou livre, sou glória, pois seu sangue pra todos nós verteu. Sim, louvai-o, seja pra sempre honrado, por seus filhos o mediador será. Exaltai-o pelas excelsas grandezas desta graça que hoje aos perdidos dá. Oh, louvai-o, Cristo, bom mestre divino, bons conselhos dá ele ao pecador, dai ao mundo dádivas maravilhosas, concedidas por esse Salvador. Vinde todos, servos fiéis a Cristo, Ele nunca vos abandonará. Exaltai-o pelas excelsas grandezas desta graça que hoje aos perdidos dá. Mestre divino, entre os povos seu grande amor cantai. Cristo volta com os milhares de anjos, logo ao mundo essa mensagem dá. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo salvo sempre conduzirá. Exaltai-o pelas excelsas grandezas desta graça que hoje aos perdidos dá. Amém, graças a Deus. Número 30, a porta da salvação. Olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus.
víamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo esse mesmo ato, mas ele era a porta e a burla passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Amém, graças a Deus. 31. Ó meu Jesus. Esse, ao meu ver, é um dos mais belos hinos sacros que nós cantamos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Oh, Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero, grandioso Salvador, para andar de valor em valor. Oh, meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar. Tenho a fé, tua graça não me faltará. Ao teu lado hei de sempre caminhar, e com amor em tua palavra meditar, sempre assim na peleja por Jesus eu vencerei. E pela fé abrigado estarei do mal. Já bem armado as trevas disparei, pelo poder de Jesus, o meu Rei. Oh, meu Jesus, que me dás do teu amor no coração. Oh, te verei glorioso
como em amor invocarei. Todo o poder foi dado a ti, ó Salvador. Diante de ti, nesta terra todo joelho dobrará, que Senhor, toda língua testificará. Os nossos pés, Salvador, queiras firmar na rocha que não se pode abalar. Oh, meu Jesus, tua graça quero sempre desfrutar. Que eu vá nos teus braços enfim repousar. Amém, Jesus. Glória a Deus. 32, bendito Rei. O mundo faz louvor nos céus, cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguia mais o som. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Do grande Rei Jesus, Senhor, se tais palavras são, se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Que Ele aceite o nosso louvor, não é? Que isso seja agradável a Ele, aos seus ouvidos, não é? E assim Ele nos abençoa cada vez mais. Graças a Deus, não é? Então nós vamos agora ter uma palavra de oração e em seguida então leremos a santa palavra do Senhor, não é? Falemos agora com o autor da palavra. Precioso e maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, agradecemos ao Senhor mais uma vez em oração pelo privilégio de podermos estar cultuando ao Senhor, de podermos ser um povo que conhece a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai bendito e santo, agora nós estamos intercedendo pelas pessoas necessitadas e aflitas, as pessoas oprimidas, Senhor, que precisam de ajuda. São tantas as pessoas enfermas, tantas as pessoas aflitas,
oprimidas, meu Pai, que precisam da bênção, da graça, da misericórdia, meu Deus amado. Nossos irmãos que estão aqui ligados, assim, conectados com este culto, ó Pai, ajuda cada um nesta hora. Abençoa, Senhor, os lares, o trabalho de cada um, o pão de cada dia, a água que toma, Senhor Deus, que possa ser abençoada, a família que tenha paz, tenha alegria, tenha harmonia dentro da casa. E também, Senhor Deus, nós oramos por um jovem necessitado que está acometido de depressão, Senhor. Problema psíquico, psicológico. Ajuda esse moço, Senhor Deus, a receber a bênção do Senhor, a graça do Senhor, que este moço seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Ó Deus, a Bíblia muitas vezes nos fala que quando o Senhor encontrava com uma certa pessoa e aquela pessoa pedia misericórdia ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que o Senhor era movido de íntima compaixão. Ó Pai, isso era o amor divino, e nesta hora nós pedimos que o amor do Senhor, a compaixão do Senhor, compadece-se ou compadeça-te desse moço, Senhor Deus, para que ele possa receber a cura, a bênção, e o Senhor conhece a vida das pessoas. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, não tem barreiras para o Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, abençoa os familiares também, dando graça, dando força, sabedoria e fé em Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos também que o Senhor nos fale agora, através da tua santa palavra. Para a tua bendita glória, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, que o Senhor Deus possa ouvir a nossa petição, o nosso clamor, não é? Então nós vamos aqui, lendo a Escritura como foi anunciada, São João capítulo 10, começando no versículo 24. Diz assim: rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele acrescente as suas bênçãos a essa leitura santa da sua santa palavra, não é? Graças a Deus. Então nós vemos aqui que os judeus queriam encontrar uma forma de poder provar que eles não criam nele porque ele não era o que dizia que era. Não sei se você já reparou que as pessoas só acreditam naquilo que querem acreditar, não é verdade? As pessoas só veem, o humano é assim, só vê aquilo que quer ver. Eu vou fazer uma comparação assim muito simples, né? Mas você vai ver que é real. Se você quer comprar um certo modelo de carro, você está querendo trocar seu carro, não é? E você quer comprar um certo modelo de carro. Então quando você anda na rua, você só vê aquele tipo de carro. Você olha aquele ali, a cor, que bonito, não é? Que é aquela cor ali, é muito bonita. E é assim, quer dizer, quando você vai seguir uma doutrina, é muito sério isso.
e perigoso também. Você está tentando ficar propenso a uma certa doutrina, então tudo que você lê na Bíblia, parece que você vê aquilo. Todo o tempo é assim, né? Então, eu achei interessante aqui, eles rodearam ele, os judeus rodearam ele e disseram para ele: até quando você vai ter a nossa alma suspensa? Até quando você vai nos ter em suspense assim, com essa interrogação, com essa indagação? Mas indagação por quê, não é? Ele já não tinha dito? É que ele tinha dito, mas eles não queriam acreditar. Essa que é a verdade, né? Então, se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Ora, para começar, Deus só revela a sua palavra aos seus pequeninos. Para começar. E aqui ele disse que eles não eram das ovelhas dele. Por isso ele não revelava para eles, não é? Ele não revelava para eles porque eles não eram das ovelhas dele. E ele revela os seus segredos aos seus pequeninos. Ele orou, né? Acho que foi São João 17, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos teus pequeninos. Mas então, eles queriam achar uma brecha para continuarem não crendo nele, não crendo que ele era o Cristo, não é? Mas aí mais na frente aqui ele diz assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. A voz de Deus, ela fala na tua alma. Ela fala, claro, você ouve pelos ouvidos, porque precisa ter os ouvidos para ouvir, não é? Assim, literalmente falando. Mas quem ouve a voz de Deus é a tua alma, sabe por quê? Porque a tua alma veio de Deus. Ela é uma partícula pequena de Deus, a tua alma. Ela é uma parte da palavra, ela é uma parte de Deus. Então, quando a palavra de Deus soa, ela estremece, ela sente em si a voz do Pai. Porque o Pai é o criador dela, não é? Então, ele disse aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, por que vocês não ouvem? Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Glória a Deus. Então, outro dia, em um outro culto, nós tínhamos comentado que só existe um tipo de vida eterna. E esse tipo de vida eterna é Deus. Somente Deus é eterno. Não é? E aí ele disse aqui, ó: e dou-lhes a vida eterna. Porque a vida é uma pessoa. Você sabia disso? A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Deus. E ele disse: e eu lhes dou a vida eterna. Então somente Deus tem vida eterna. E os seus filhos têm vida eterna porque são eternos com ele. Então ele disse: e as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas me seguem. E ninguém é ninguém, né? Ninguém, não tem luta, não tem escândalo, não tem dificuldade, não tem doença, não tem nada. Se fosse no espanhol, porque aqui diz assim, né? E ninguém as arrebatará da minha mão. Se fosse no espanhol, eles diriam assim: e nadie os arrebatará de minhas manos. Se fosse no espanhol, nadie, né? Então, mas nós vamos deixar aqui, então, essa escritura para entrarmos na mensagem que nós estamos estudando, mensagem fé perfeita, né? Vamos tentar ir calmamente
meditando devagar, calmamente, porque calmamente a gente consegue extrair, assimilar com mais facilidade, não é? Então vamos aqui, vamos fazer o possível. Sem uma sombra de dúvida, ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia porque a palavra o havia identificado. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Porém, se as faço, então crede-me nelas, crede-me pelas obras, porque elas são a manifestação da palavra prometida. Se unicamente pudessem vocês se despertarem para isso, o podem captar? A palavra mesmo identificou quem ele era e disse: quem me pode convencer de pecado? Em outras palavras, quem pode me mostrar quer minha vida e minhas obras não agradam perfeitamente com o que deveria fazer o Messias? Ninguém pode dizer nada porque ele tinha fé para crer e o que dizia sucedia. Então, deu meia volta e disse: as obras que eu faço, vós também a fareis. Bom, eu penso que o irmão Brana disse aqui que ele deu meia volta porque ele estava se dirigindo aos judeus. Vocês não creem, isso e aquilo outro. Quem de vocês aí que pode me acusar de pecado? Pode ser que o profeta vá comentar ainda sobre isso aqui, né? Porque pecado, qual pecado que ele poderia ter cometido, né? Que ele quis se referir. Ele quis dizer assim: qual de vós pode me acusar de incredulidade? Que pecado é incredulidade, né? Aí o profeta diz, aí ele deu meia volta e ficou de costas para os judeus e de frente para os discípulos, né? Isso que ele quer dizer aqui. Ele deu meia volta e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Mas esse era para as ovelhas dele, para os discípulos, né? Os judeus estavam de costas, lá nas costas agora, que eles não criam, né? Então, vós também as fareis. Um pouquinho e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis. Vamos prestar atenção. Vós me vereis, porque eu estarei em vós até o fim do mundo. Não penseis no que haveis de dizer, porque não sereis vós falando, mas o Pai que mora dentro, será ele quem fala. Então ele disse aqui que por um pouco de tempo, o mundo não veria mais ele, né? Porque ele ia morrer, depois ia ser sepultado, e depois ele ressuscitaria e ia embora. Então o mundo não o veria mais, mas logo, logo o mundo começaria a ver ele de novo, não é? Porque ele voltaria neles, não mais para ficar com eles, mas para ficar neles agora. Essa que é a diferença. Andar com Jesus é uma coisa, e Jesus estar dentro da pessoa é outra coisa, né? O Pai que mora dentro será ele quem fala. Não sou eu, mas o Pai que mora em mim. É ele quem faz as obras. Vem o que digo? Agora, a identificação escriturística de um cristão é isto. Ponto e vírgula. Segundo as palavras de Jesus Cristo, estes sinais seguirão aos que crerem. Ele disse aqui, a identificação de um cristão é isso, né? Segundo as palavras de Jesus Cristo, estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como vai você chamar-se um crente, povo de Deus, e negar estas palavras?
E ainda mais, como pode vocês chamar-se um crente e negar qualquer partezinha dessa palavra? Não se pode fazer. Nisso mostra que não é crente. E por isso os sinais não lhe podem seguir. Porque você aceita somente o que lhe convém. Crer e deixa o demais porque não lhe convém crer. Porém, você tem que tomar a coisa completa e crer nela. E quando você verdadeiramente crê, não de uma maneira manufaturada, então estes sinais seguirão aos que crerem. Você se lembra que agora mesmo eu havia dito que a gente só crê naquilo que quer? Né? Só crê, o ser humano tem essa tendência de crer somente naquilo que quer crer, de ouvir somente o que quer ouvir. Irmão, pode você comparar ao cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo, como pregamos há pouco, né? Prisioneiros da palavra e da vontade de Deus. Não lhes agrada ver uma igreja como essa? Assim vai suceder. Tem que vir. E eu creio que já está em marcha. Eu penso, meus irmãos, que esse desejo, esse clamor está dentro da nossa alma, de ver uma igreja nesse estilo. Mas é interessante, eu preciso parar, nós estamos parados no parágrafo 53, não é? Ele disse aqui, isso já está em marcha. Mas a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, como que está em marcha se a tendência é o amor de muitos esfriar? Não é? Então, isso é muito sério. E o profeta não entrou em contradição com a Bíblia, não. Porque são assuntos que entram assim num ramo, e se você não der uma clareada, as pessoas ficam na dúvida. Então, o amor de muitos não é essa a tendência? O amor de muitos vai esfriar por causa da iniquidade que vai multiplicando cada vez mais, que vai aumentando. E isso é o que está diante dos nossos olhos. Né? Está diante dos nossos olhos. A frieza, a mornidão no meio do povo chamado cristão, no meio dos crentes, né? O mundanismo, né? O mundo tem tomado conta, os hábitos mundanos, as maneiras de se trajar parecidas com o mundo. Já foi aquele tempo que as mulheres saíam nas ruas e pareciam diferentes das outras que não eram cristãs. Né? Isso, há 40, 50 anos atrás, a gente via isso aí. As irmãs cristãs saíam na rua e eram diferenciadas das outras que não eram cristãs. Mas agora misturou tudo. Né? Os trajes, os hábitos, os lugares frequentados pelos crentes, misturou tudo. Então isso é o aumento, é a multiplicação da iniquidade. Por quê? Porque o amor esfriou. Ou o amor esfriou por causa da iniquidade, ou vice-versa, tanto faz. Né? Na verdade, é uma evidência de que o amor tem esfriado porque a iniquidade tem aumentado. Mas aí o profeta está dizendo aqui que nós estamos esperando essa igreja nesse porte, igual à igreja primitiva, que eram prisioneiros de Cristo e viviam pela palavra. Então tem alguma contradição? Não tem. Então eu vou mostrar isso aí rapidamente, para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma confusão na mente, na compreensão dos irmãos, né? O profeta pregou a mensagem que chama a estatura de um homem perfeito.
E nesta mensagem, ele desenhou um gráfico que era uma pirâmide. Eu estou falando assim detalhadamente porque tem muitas pessoas que nunca viram essa mensagem, nunca leram, né? Não tem familiaridade com a mensagem. E isso não vai saturar os que já têm, porque eles sabem que é assim mesmo, né? Para evangelizar tem que ser assim, falar com pessoas como se estivéssemos falando a pessoas que têm um menor conhecimento, né? Então ele desenhou um gráfico assim, ó, que é o gráfico da pirâmide, né? E aqui, essa pirâmide tem 7 degraus no desenho dele. Então, o primeiro degrau de baixo é fé, o segundo, virtude, o terceiro, ciência, a temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Repetindo, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E lá no gráfico tem a ponta da pirâmide, deixa eu baixar que senão não dá para ver no vídeo, né? A ponta da pirâmide assim, ela está cortada aqui e tem uma vaga entre os 7 degraus de baixo e a ponta de cima. Então ele explica que aquela ponta de cima da pirâmide que ele fez, que ele desenhou sob a inspiração do Espírito Santo, aquilo ali é a igreja. Aquela pirâmide é a igreja. E a igreja tem que adquirir todas essas virtudes que está lá em São Pedro, nas cartas de São Pedro. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. 7 virtudes, que são as 7 virtudes do Cordeiro. Aí depois tem o Espírito Santo e aí vem a ponta. A ponta é a cabeça da pirâmide, que é Cristo, que é ele que é a cabeça da igreja. Aí mais o último degrau de cima da igreja é amor fraternal. Então você fala, ainda está meio duvidoso. Mas espera aí. Agora, embaixo da pirâmide, aqui embaixo, né? Deixa eu ficar mais assim para ver se dá para ver mais. Embaixo, aqui no primeiro degrau de baixo, olha a largura que é a pirâmide. Mais ou menos na posição das minhas mãos. Embaixo é a pirâmide. Aí o segundo degrau diminui um pouco. O terceiro degrau diminui mais um pouco. O quarto degrau diminui mais um pouco. O quinto degrau diminui mais um pouco. O sexto degrau diminui mais um pouco. E o sétimo, então, aqui, ó, é só um pedacinho de nada. E aí nós vamos ver que embaixo cabia muita gente no primeiro degrau. E aí a coisa vai refinando devagar. Então, o amor fraternal está voltando sim. Só que ele está voltando para uma minoria. Não é esse monte de gente, não, que chama-se de crentes, que faz parte da igreja, da pirâmide, não. Porque cada vez que vai ficando mais próximo do arrebatamento, o amor vai esfriando, e a iniquidade vai aumentando, e o amor vai esfriando e vai diminuindo. Por isso que é assim, ó. O raio da pirâmide é assim, né? Então é fé, virtude, vai diminuindo, vai afinando cada vez mais. Se aqui no degrau de baixo coubesse, vamos supor assim, vamos falar um número qualquer assim, só para ideias, né? 1000. No de cima, no degrau de cima que é menor, não caberia 1000. Talvez uns 950. No de cima, 800. No outro mais de cima, 700. E no de cima, se embaixo cabia 1000, no sétimo degrau talvez caiba o quê? Uns 100? Porque alguém tem que sair. Não tem mais espaço. Não é o mesmo espaço de baixo. Entendeu bem? Né? Então, quer dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, aqueles que vão ficando tomados pela iniquidade, cujo amor vão esfriando, vão caindo fora da igreja. E vai ficando só um pequeno grupo seleto, que é o grupo que irá no arrebatamento. O profeta chegou a dizer, assim, em várias mensagens, ele disse assim, eu admiraria se no arrebatamento subisse mais do que uma mão cheia de crentes. É claro que ele fala isso em metáfora, né? Porque ele quer dizer que é muito pouca gente que vai no arrebatamento, porque vai diminuindo, a iniquidade vai aumentando sim, o amor vai esfriando, mas esfria para os que estão de fora da pirâmide. Mas para os que estão dentro da pirâmide, que é o corpo, o amor está aumentando.
O amor fraternal está vindo e vai chegar, amor fraternal. E você sabe do que eu estou falando, você é crente, você é cristão, você é eleito. Você sabe que quanto mais vai passando os dias, o amor de Deus, o amor divino vai fervendo cada vez mais na sua alma, no seu coração. É isso. Mas vamos voltar aqui então, né, no 53 agora. A palavra identificou a ele pelo que era. E agora, a mesma palavra nos identifica. Ele diz, se alguém me ama, faz o quê? Guardará meus mandamentos. Se alguém me ama, guardará meus mandamentos. Por isso que a Bíblia diz assim, que os mandamentos são dois, os maiores. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo, né? Aí alguém dizia, mas e os outros? Os outros 8 mandamentos. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo já está incluído no primeiro. Porque você não poderia amar a Deus sobre todas as coisas sem amar o teu próximo, como a si mesmo, né? Você não vai ter mais egoísmo. E se você ama a Deus, você guarda todo o restante dos mandamentos. É o que está escrito aqui, ó. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda meus mandamentos, todos os mandamentos, aqui abre parênteses e depois fecha, todos os mandamentos, o tal é um mentiroso. Então, ninguém pense que os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, não funcionam mais, não vigoram mais. Isso não é verdade. Os 10 mandamentos são plenamente vigorantes hoje. Porque se você ama a Deus, ele disse aqui, então você guardará todos os mandamentos. Se não é assim, então você é um mentiroso. Ele está dizendo aqui, né? Então você é um mentiroso e a verdade não está nele. Você diz, eu não creio naquilo. Bem, isso nos mostra que você é incrédulo. Né? O negócio aqui é difícil para escapar aqui, viu, da palavra. Né? Não tem jeito de escapar da palavra, não. Ou nós somos crentes ou nós não somos crentes. Essa é a verdade, né? Então, você diz, eu não creio naquilo. Bem, isso nos mostra que você é incrédulo, você se identificou como incrédulo, né? Isso é tudo. Se a Bíblia o diz, isso significa que é correto. Ali fica acertado tudo o que a Bíblia diz. Isso é verdade. Agora, notem bem as palavras de Jesus em São João, capítulo 15, versículo 7. Se estiverdes em mim, abre parêntese, conforme pronome pessoal, ou seja, ter fé nele, né? Fecha o parêntese. Então, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Reticências. Agora, ele sabia quem era e por isso podia ter fé. A fé podia operar quando ele sabia o que era. Logo, se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, então conhecereis quem sois. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Não seria maravilhoso o seguinte, que toda pessoa vindo por esta fila de oração nesta noite dissesse, eu sou cristão e não sinto nenhuma condenação. Sei que meu coração não me condena e algo está me dizendo que nesta noite cessará meu sofrimento. Venha você assim, e então sairá com algo grande. Amém.
Glória a Deus, né? Sairá com algo grande. Não importa quanta emoção tenha, nem quantas outras coisas, nada servirá até que a fé perfeita se haja manifestado e haja sido identificada em você como a substância. E quando isto estiver presente, então nada o moverá. Aleluia. Nada te moverá da sua posição em Cristo. A Bíblia às vezes usa a expressão perseverar. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Perseverar. Você sabe que uma das coisas que mais irrita, que mais aborrece Satanás, é a perseverança do crente na sua posição em Cristo. Essa é a coisa que mais aborrece o diabo. Mas essa mulher, esse homem, ele tem tantas lutas, ele tem tantos problemas, e ele nunca muda de posição. Essa é a coisa que mais aborrece Satanás, é a sua perseverança na fé. Deixa passar o tempo, deixa vir os contratempos, deixa ver as dificuldades, né? Mas você está sempre ali, firme na sua posição, porque a fé perfeita veio e você sabe que aquilo é a verdade, não tem dúvida. Mas e se não for? Não tem se não for. Né? 56. Se você tivesse câncer e o médico dissesse que você haveria de morrer antes de amanhecer o dia de amanhã, porque tudo estaria muito mal. O coração, a respiração está quase a zero. O câncer o tem comido, o sangue está todo contaminado com câncer, etc. Porém, algo lhe vem com a substância desta fé genuína, a fé perfeita. E essa substância toma âncora em você. Ela entra lá dentro e se apossa de você, né? Dos seus sentimentos, do seu ser. Ela toma âncora em você. Então você poderia rir na presença do médico. Aleluia. Seria como Elias ali no Monte Carmelo, quando chegou ante aqueles idólatras e disse: por que não gritam um pouco mais forte? Talvez seu Deus esteja ocupado com algo. Ele sabia o que tinha que fazer, porque Deus já lhe havia dito tudo o que aconteceria. Disse: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Ele fez esse desafio não porque ele tivesse dúvida, porque ele sabia que o Deus que Baal, né, não responderia. Então vamos fazer o desafio, vamos fazer então. Vocês clamam até meio-dia e eu depois de meio-dia. Se o Deus de vocês não responderem, então será a minha vez. Ele sabia que ia chegar a vez dele, mas ele tinha tanta absoluta certeza que não ia acontecer nada antes de meio-dia. Né? Isso é que é a convicção que tem que estar dentro de nós. Né? Se alguém chegar para você e falar: você sabia que o profeta William Branham é falso? Aquilo nem sequer entra no seu ouvido, porque tem gente que diz assim, que entra aqui e sai aqui, né? Nem aqui não entra. Imagina. Eu já tive meus momentos de infantilidade, de pensar que o profeta não fosse o enviado, mas agora, porque você sabe que nós temos 3 etapas na fé, né? Igual Ruth. Ruth teve a etapa de respigar, a etapa de descansar sob o manto de Boaz e a etapa da recompensa de ser casada com ele, não é? Então, é Ruth trabalhando, Ruth repousando e Ruth recompensada. Então, você está nessa condição. Primeiro, quando você chega, eu falo com experiência própria, né? Você chega assim na mensagem, você tem medo que pode ser que você esteja sendo enganado.
Então você está trabalhando ali, dando duro para ver se consegue. Mas tem uma coisa que te puxa para o lado da palavra, para o lado da mensagem, né? Aí depois você vai confirmando, constatando que tudo que o profeta ensinou é verdadeiro. Eu estou falando com experiência própria, meus irmãos. São 43 anos lendo, acompanhando o profeta, lendo suas mensagens, né? Não é 2 anos, 5 meses, 6 meses, não. São 43 anos. Então, no começo, você fica pensando, e se for um falso profeta que está querendo me enganar? Essa é quando você está dando duro, respingando. Mas depois, você começa a descansar, entrar num refrigério, porque passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 anos, você nunca encontrou nada de errado. Está tudo de acordo com a palavra. E aí você começa a descansar. Aí você deita debaixo do manto de Boaz. O Senhor Jesus Cristo é nosso Boaz. Aí você fica debaixo do manto. Sabe o que é isso, debaixo do manto? Está debaixo do Espírito Santo. Está cheio com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. E aí só falta agora a recompensa, né, de ir para o casamento. Das bodas do Cordeiro, né? Então, eles disseram muito bem. Aceitaremos o desafio e começaram a pôr água sobre os altares. Eles feriam seus próprios corpos, tinham tudo preparado e clamavam a seu Deus Baal. Baal, responde-nos. E ali pelo outro lado estava Elias, tranquilo, como sempre. Ele lhes disse, gritem mais forte. Talvez ande num dia de campo, né? Tá por lá pelo campo, passeando, né? É por ali, pescando. Parece que está fora. Acho que ele não deve estar em casa, Baal. Por isso que ele não está escutando vocês orarem, não é? Parece que está fora. E assim estava criticando deles porque ele sabia o que sucederia. E vejam bem, quando teve tudo em ordem, saiu e disse, simplesmente, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, não o chamou Jacó, o qual significa um tipo malvado, mas o chamou Israel. Você prestou atenção no detalhe? Ele não disse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não, ele não falou assim. Ele falou Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Porque Jacó era antes dele ter tido o encontro com Deus. Israel foi depois da transformação, né? Então, chamou Israel porque é príncipe com Deus. Jeová, Deus de Abraão, de Isaque. E aquele príncipe Jacó, seja hoje manifesto que eu sou teu servo e que tenho feito tudo isto, não porque desejo, eu digo, por desejo próprio, porque isso não foi ideia minha, porém foi completamente por mandato teu que fiz isto. Tu me dissestes que devia fazer e me mostraste que tudo isso seria assim. Quando tenho posto a água sobre o altar e tenho feito todas as coisas segundo o teu mandato, seja agora notório. E ao dizer isto, ei, glória, o fogo caiu. Aleluia, o fogo caiu do céu. Ele estava confiado em que cairia, porque tinha a substância. Por quê? Porque assim dizia a palavra. Então, ele estava certo com a palavra de Deus, não é? Agora, essa Bíblia é a palavra do mesmo Deus. E quando você pode receber a substância, a fé perfeita, e crer que essa promessa que Deus fez é sua, você poderia me perguntar, irmão Brana, como se sente você
ao estar de pé diante de pessoas com diferentes idiomas, etc. Sente você medo? Não, senhor. Ele me disse, jamais tenho tido temor. Porque ele me disse, e eu creio que é a verdade. Deixa eu ver aqui. Está na hora já quase. Eu creio que é a verdade. Se ele me dissesse nesta noite que fosse amanhã ao Jazigo Nacional para ressuscitar George Washington, eu convidaria ao mundo inteiro para que viesse ver o que aconteceria. Amém? Se ele me dissesse, eu também faria a mesma coisa. Se ele me dissesse para fazer, então, qualquer coisa, vai lá onde está sepultado o ex-presidente Juscelino Kubitschek e ressuscita ele. Se ele me dissesse, eu chamava todo mundo, falava, vamos para lá, quem quiser, vamos para lá, que hoje vai haver um grande sinal de Deus, né? É isso, mas quando ele não disse, por isso que Jesus disse, o filho não faz nada sem que primeiro o pai o diga, né? Então, eu chamaria o mundo inteiro que viesse ver o que aconteceria. Eu diria, tragam a todos os críticos que lhes for possível e os coloquem aqui porque, coloquem aqui perto e esperem um pouquinho, ele estará aqui presente tão logo quanto eu chamar. Aleluia. Esses dias atrás nós estávamos lendo a mensagem, mas acho que não era a fé perfeita, acho que era outra, né? Que era coisas que hão de ser. E o profeta disse que a irmã estava com câncer, né? E estava morrendo, bem magrinha mesmo, e o médico estava só mantendo ela assim um pouquinho e ela ia morrer. Aí a família dela chamou o irmão Branham para ir lá orar por ela. O esposo dela chamou, tinha as filhas lá também, e ele foi. E quando chegou lá, o médico falou para ela assim, olha, aqui não é um lugar bom para se fazer barulho não, zoada assim, zoada de crente, né? Então não é bom não. Então faz assim, você ora, faça a sua oraçãozinha aí bem baixinho e se retire, né? Aí o profeta falou, sim senhor, né? Aí chegou lá e Deus mostrou para ele que a irmã ia sarar. E ele falou assim, bom, orou por ela e disse, assim diz o Senhor, que ela ficaria sadia. E o médico falou assim, onde já se viu isso, o Senhor fazer uma coisa dessa? Ele queria chamar o profeta de um pastor charlatão. Falar uma coisa dessa, ela está morrendo, amanhã ela vai estar morta já, né? Aí o profeta disse, então vamos fazer assim, um desafio, né? Se amanhã ela amanhecer morta, então eu vou colocar uma placa nas minhas costas, sou um falso profeta, e vou descer a rua, e o senhor vai buzinando atrás com seu carro para chamar a atenção de todo mundo, para dizer, aí está o profeta mentiroso, o pastor mentiroso que falou e não cumpriu. Agora, se amanhã ela estiver em pé, sadia, o senhor vai colocar uma placa e vai descer a rua dizendo, sou um doutor charlatão. Aí o profeta disse, aí ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Ele não tinha certeza que a mulher ia morrer? Ele não tinha certeza, a verdade é essa. Mas o profeta tinha certeza, porque era Deus. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. O profeta tinha certeza que ela ia andar. Então ele disse, então a gente faz um desafio, o senhor quer aceitar? Então vamos esperar até amanhã, é só dormir agora de noite, amanhã nós já vamos ter o resultado. O médico não aceitou, mas de todas as formas ficou escrito para o mundo inteiro saber que ele desafiou a Deus, o médico, não é? Bom, tal como sucedeu ali na Finlândia, quando encontramos aquele menino enrolado na estrada. Olha só, ele vai contar o milagre da Finlândia. O menino estava enrolado ali na estrada, o qual tinha mais de meia hora que havia morrido. Estava destroçado e pondo sangue pelos olhos, nariz e ouvidos. Tinha as pernas machucadas, as
meias estavam rasgadas e os pés nus, porque os sapatos tinham desaparecido. Olhei para ele e pensei, este deve ser aquele menino, porque ele tinha tido uma visão e pediu para os irmãos escrever na capa, na folha branca da Bíblia, né? Escreve aí que vai acontecer um milagre, um dia, não sei quando, vai acontecer um milagre. Então, ele disse, pensei, esse deve ser aquele menino. Então disse ao irmão Moore, vamos ver na folha traseira da Bíblia. Também estava conosco o irmão Lindsay. E nós três olhamos na Bíblia onde estava escrito o seguinte, e chegará a suceder, assim diz o Senhor, será uma terra onde crescem muitas árvores, sempre verdes, haverá pedras que serão unidas, haverá então um menino com cabelo curto e um calçãozinho que se abotoa na parte dianteira, em cima, terá as meias muito altas e terá os olhos cor de café, porém, tu porás as mãos sobre ele e voltará à vida. Aleluia! Esse era o assim diz o Senhor, mas não tinha acontecido ainda. Ninguém sabia direito onde seria aquilo. O Senhor Deus só deu as características. Será um lugar que tenha muitas árvores verdes, muitas pedras, e o menino vai ser assim vai estar com o calçãozinho abotoado na frente, na cintura, né? E deu mais ou menos as características do milagre. Então ele disse para o irmão Moore e o irmão Lindsay, falou, olha na folha branca da Bíblia ali, né? Que jeito que é as características do milagre. Bom, assim estava escrito, e ali estava tirado o menino. Ah, meu Deus, aleluia! Ali o menino estava esperando. Oh, meu Jesus, aleluia, glória a Deus. E ali estava, vou ler de novo aqui, 63. Assim estava escrito, e ali estava tirado o menino esperando a palavra. O menino estava esperando a palavra chegar para dar a vida para ele. Glória a Deus. Esperando a palavra. Amém. Disse. Glória a Deus. Disse. Se esse menino não ressuscitar nos próximos 2 minutos, então eu serei um falso profeta. Podem me expulsar da Finlândia. Porém, se ressuscitar, então todos devem se prostrar e se arrependerem. Aleluia. Disse, morte, não o podes reter. Chamei seu espírito, segundo a palavra de Deus, oh glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele se pôs de pé, correto. É que a fé se encontrou, aleluia. Deus o disse, e ali estava. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui, meu Deus, a hora aqui, só mais um pouquinho, né? Fica tão gostoso assim, né? Agora, isso é Deus falando, tempo presente, por visões. Porém, se a visão fosse contrária a essa Bíblia, então a visão estaria errada. Isso é mais que a visão. Quer dizer, o que é mais que a visão? A Bíblia. A palavra é mais que a visão. Glória a Deus. Se alguma visão é contrária à palavra, deixe-a, porque não é de Deus. Deus não contradiz sua própria palavra.
Então, se essa palavra lhe diz algo, você pode ter a plena confiança que sucederá. Não há nada impossível. Sim, diz, porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, se a fé perfeita se agarra a isso, então você passará pela fila de oração e quando sair daqui estará saltando e gritando. Já está tudo resolvido. Você vai sair gritando, graças a Deus, está resolvido. Estou curada, estou curado. Aleluia. Já está tudo resolvido. Tudo ficará bem. Se você tivesse um peso sobre o seu coração e quando orasse por isso, você cresce que iria receber a resposta, então sucederia. Seria exatamente dessa maneira. Foi assim que sucedeu com a mulher que tinha o fluxo de sangue. Eu não sei se ele vai falar aqui, né? Eu estava dando um tempo a mais para ver se ele ia falar, mas pode ser que ele não fale. Mas aí quando o menino ressuscitou, os soldados da polícia russa, né, estava lá fazendo ali a guarda do acidente ali, enquanto as providências fossem tomadas, né, legais, e os soldados estavam ali. E ele chegou lá e falou assim, olha, quando confirmou, é do jeitinho que está na visão? Olhou os olhos dele da cor assim, a meia assim, o calçãozinho assim, o cabelo assim, tá tudo certinho? Tá, então vamos bater o martelo que é esse, né? Aí, mas como eu queria estar lá para ver, né? A Bíblia diz que é bem-aventurado os que não viram e creram. E a gente é bem-aventurado, é mais bem-aventurado os que não viram e creram. Mas como seria bom ver, não é não? Né? Mas então, o que mais nos alegra é nós termos crido no profeta de Deus como mensageiro de Deus para esta era, por causa da palavra verdadeira que foi trazida para nós. E essas curas, esses milagres são a sobremesa que vem para incrementar a nossa fé ainda mais, né? Mas então não sei se ele vai dizer. Quando o menino se pôs em pé, os soldados russos falaram com lágrimas nos olhos. Você sabe que os russos não creem em religião. Foi plantado no coração deles uma incredulidade tão terrível por causa da igreja que foi para lá e cobrava para batizar as crianças, cobrava para sepultar os mortos, cobrava para casar os noivos, e o comunismo disse assim, olha, a igreja empobrece o país, nós não queremos igreja aqui, expulsou toda a igreja embora de lá, da Rússia. Então os russos tinham uma incredulidade plantada dentro do coração deles por causa disso, né? Então, quando eles viram que o menino ressuscitou, levantou em pé, e era verdade que eles estavam fazendo a guarda ali do corpo, eles disseram assim, vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena crer em um Deus que ressuscita os mortos. Bom, nós vamos parar aqui no 64, não é? É muito maravilhoso, a gente fica emocionado, né? E a gente chora, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, não é? Mas a gente não está chorando de tristeza, não está chorando por raiva, não está chorando por... A gente está chorando de alegria no Espírito Santo, não é? Graças a Deus. Vamos orar agradecendo o Senhor nesta hora. E você que acabou de ouvir a palavra, por que você não toma uma posição? Né? Toma uma posição, falei, pois a partir de agora eu quero isso para mim. Eu quero ser esse tipo de crente que eu não tenho sido até hoje ainda. Se o Senhor me ajudar, eu quero ser esse tipo de crente, dessa maneira, aleluia, e Ele vai te ajudar, né? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais este culto de bênçãos, Pai. Todos os cultos são maravilhosos, mas cada dia o Senhor nos dá um tipo de alimento, assim, um sabor diferente, cada dia, Pai. E agora nós estamos
chegando ao término. Agradecemos o Senhor por estas bênçãos, por todas as bênçãos, pelas alegrias, enfim, pela palavra que aumenta a nossa fé cada dia, Senhor. E agora eu peço, sela esse desejo no coração desse irmão, dessa irmã, de ser um melhor crente a partir de agora. Um cristão de verdade, que creia na palavra sem dúvida e que a palavra possa funcionar na vida de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E pedimos a todos, então, que terminaram de acompanhar o vídeo, que estão na conexão, né? Que não esqueçam de clicar no gostei e também, se não forem inscritos, inscrevam-se no canal e aí você vai sempre poder ter mensagens maravilhosas como essa, porque nós não estamos pregando religião aqui, né? Nós estamos pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. É essa que nos dá a vida, que nos mantém vivos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor, e até nosso próximo culto, se Deus quiser. Amém.